Fala, meus queridos e queridas do Bitec, beleza, galera? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje vocês vão ver a segunda parte da entrevista que eu fiz com o Marcel Campos, que é diretor de marketing da ASUS América Latina, e outros youtubers que estavam lá comigo, a galera da parte tech aí, vocês provavelmente conhecem quem vocês vão ver aí na entrevista, onde nós conversamos e perguntamos pro Marcel o que ele acha dos celulares chineses que estão vindo aí pro Brasil com muita força, né? Tem muita gente trazendo celular chinês. Nós aqui nos canais de tecnologia diversas vezes temos materiais de celulares chineses, então a gente quis saber um pouco dele, a opinião em relação a isso e qual a posição das empresas também, como que elas veem isso atualmente. É um papo bem legal, fica ligado aí para ver o que vocês acham. Bom, galera, continuando a nossa conversa então, eu queria perguntar aqui pro Marcel, como que você vê em relação, como a gente falou, das empresas chinesas entrantes no Brasil, como que você vê o futuro? Porque assim, querendo ou não, elas estão ganhando muita força aqui no Brasil, né? Principalmente a gente que trabalha com isso, todo mundo sabe, Dudu, o Everton, todo mundo aqui recebe muito aparelho chinês, às vezes para fazer análise e tal, e a gente vê que o público gosta muito, principalmente pelo preço, e porque eles estão começando a atingir configurações interessantes por um preço baixo. E aí entra nessa questão do mercado nacional versus importação, etc. Como que você vê isso no futuro e como que as empresas encaram isso também? Bom, primeiro que o mercado, que a gente chama de grey market, né, o mercado cinza, certo. São produtos que entram no Brasil sem a empresa estar no Brasil. Né? Então não existe uma importação legal daquela empresa. A pessoa pode comprar de forma legal, importando legal, mas através de uma revenda que está em outro país. Tá? Então ela não traz os produtos para comercializar internamente. É lógico que eles ficam mais baratos, é lógico que eles são mais em conta, mas por uma série de motivos, né? Bom, primeiro para entender que esse mercado é um mercado que ocupa menos de 1%. Esse mercado cinza é menos de 1% do mercado de smartphones no Brasil. Certo. O mercado de smartphones no Brasil, pelo 1%? IDC, é 1%, menos de 1%. Bem baixo, eu não sabia disso. Às vezes, é legal ter esses números às vezes, porque às vezes meio que abre para vocês a visão de que talvez o público que vocês atingem não é tão grande assim quando vocês falam desse tipo de produto e ver o resultado de vendas que gera para vocês. Certo. Porque vocês têm os programas de afiliados, essas coisas vocês conseguem medir. Né? Mas é interessante entender também por que é mais barato. Né? Primeiro, é mais barato porque essas empresas não estão no Brasil, não estão empregando ninguém no Brasil. Então não tem o custo Brasil acarretando a venda delas. Segundo, que elas não pagam imposto de renda. Elas pagam zero de imposto de renda. Elas não estão aqui. Terceiro, que elas não têm custo de saque, atendimento ao cliente. Não tem pessoas atendendo aqui, não tem pessoas trabalhando aqui, não tem técnica para resolver o problema aqui no Brasil. E também, se alguém vai no Procon reclamar, dane-se, porque a empresa não está no Brasil, você vai reclamar para ninguém. Né? O que a gente olha como mercado é assim, enquanto esse mercado ficar ali nessa faixa de 1%, certo. É para uma parcela muito pequena da população que não tem receio de investir num produto que pode vir errado ou que pode vir quebrado e não conseguir resolver. Ela arrisca. Ela arrisca, certo. É um risco, né? Quando isso começa a crescer, isso vai despertar a atenção do governo e nossa atenção. E se desperta a nossa atenção, a gente vai virar para o governo e falar, e aí? Porque eu estou investindo pra caramba, eu pago imposto de renda, eu emprego no Brasil pra caramba, a gente perde às vezes muito dinheiro no Brasil por causa desse tipo de investimento. De certa forma já começou, né? Porque já teve um certo aumento, antigamente eram poucas tributações. Agora eu já vi que começou a aumentar bastante, só que é um valor fixo que eles estão tributando, né? Cara, no mundo todo, tirando Índia, a ASUS opera com sistema de importação. Vai para o Chile, cara, vai para a Colômbia, vai para o Peru. Lá a gente não fabrica local, a gente importa, como todo mundo. E lá essas marcas não conseguem nem entrar. Porque a importação nesses países que estão aqui do lado, ó, vizinho, ó, bate na porta, é na faixa de 15% a 18% de imposto e acabou. A margem do varejo, né, ou o markup, gira em volta de 20% a 25%, que é o que ele precisa para poder operar. Certo. E no Brasil, o markup do varejista é na faixa de 40% a 50%, porque o custo Brasil ferra tudo. Não é que ele quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo, você que está em casa quer ganhar dinheiro, não quer? Todo mundo quer. E aí você trabalha para isso, eles também trabalham para isso. Só que quando você tem muito custo que onera a operação, você precisa colocar um markup maior, um percentual maior em cima do valor do produto que você está trazendo para dentro da empresa para revender. E isso não tem como fazer no Brasil se não for com esses números exorbitantes. Então, de novo, é aquela avalanche, né? Sim, é uma cascata. É uma cascata que quem importa esse produto não tem, mas corre risco por causa disso. Sim. E, Marcel, esse número
esse gray market já foi bem mais alto, né, do que hoje. No passado era muito grande, né? Na época do MP4, MP10... Não, Mas pô, qual não, mas passado? cada tecnologia tem os seus momentos, né? Cada segmento. Importação, mas para próprio smartphone já foi muito alto, né? Não, cara, já foi alto para placa-mãe, já foi alto para placa de vídeo, PC. já foi alto para notebook, desktop, o smartphone. Mas passado o que? Recente? O que? 1 ano, 2 anos? Eu não entendi. Que passado é esse? Esse passado aí a gente está falando por volta de 5 anos atrás, 6 anos atrás, ele era um pouco maior. Era um mercado que tinha por volta de 6%. Ele veio, na verdade, ele vem caindo cada vez mais. Daqueles celulares chineses. O que faz esse tipo de mercado cinza cair? É a oferta de produto numa faixa de preço que o consumidor fica confortável em pagar. Mais próximo, né? Às vezes, nem é o mesmo produto que está lá fora num preço bom, mas é um produto que tem um pouco menos daquele produto que está lá fora que chega num preço bom. Tá? Então, quando a gente vê a LG tomando a decisão, que para mim foi uma decisão de cuzão, de trazer o G5 SE, porque eles podiam trazer o SE e o outro. Traz os dois, né? E dá opção, né? Dá opção, escolhe aí, cara. Mesma coisa a Motorola agora, com 2 GB de RAM, podia ter trazido de 3 e de 4 opção. Mas eu acho que aí, mas não entra essa questão que você traz versões diferentes, não vai encarecer a operação. Porque se eu tenho 3 versões, eu tenho que oferecer 3 versões no mercado, são 3 produtos diferentes, 3 embalagens diferentes. Mas não é cada Isso eu operação acho que... Então, não, isso não faz sentido. A embalagem é a mesma, que muda a etiqueta. O custo é mínimo. A produção não tem muita diferença de Não. custo também. Não. O que a diferencial seria assim, o setup da produção, a linha de produção. Quando você muda algum componente, você tem que mudar esse setup, você tem que ter uma organização boa. O que muda aí é o planejamento e a dificuldade de executar que fica mais difícil, tá? Mas por que eu falo que, pô, a LG foi cuzão de fazer isso? Ou por que eu falo que, poxa, na minha opinião, tá? Marcelo, que é uma pessoa, a Motorola também foi bem cuzona de fazer isso, tá? Por quê? Porque, cara, não é fácil fazer, é difícil, envolve mais risco. Mas a gente não tá aqui para fazer a coisa fácil. A gente tá aqui para trabalhar e fazer a coisa legal, decente. Olha quantas versões tem do Zenfone 3, olha quantas versões tem do Zenfone 3.1. Eu largo, na largada eu saio com 3. A pessoa escolhe, e aí eu coloco no mercado e eu sinto aderência. Ah, tem mais gente comprando desse, vamos aumentar a produção desse. Tem menos gente comprando do outro, vamos diminuir. Ó, isso aqui tá vendendo tão pouco que não vale a pena continuar. Até para servir aí de tira. referência para os próximos também. Porque é muita arrogância e pretensão eu olhar para número de mercado e falar, tem que ser assim e dane-se o resto. Às vezes dá a impressão que, não sei se vocês têm essa impressão, que às vezes a empresa ela lança o aparelho e ela quer definir qual é a opção que a pessoa tem. Então, por exemplo, é só essa versão porque eu acho que isso aqui serve para o mercado brasileiro, pronto, acabou. Ou impõe, né? De certa forma acaba impondo, porque... Na minha visão, a LG ela acabou até perdendo alguns pontos com o público dela, né? Porque, por exemplo, pega uma feira igual a CES, vai lá, lança, ou MWC, não importa, lança lá o LG, aí o pessoal olha e fala, nossa, vai vir um LG bom pra caramba aqui pro Brasil. Aí na hora que chega vem um SE, vem capado, o cara já não quer um aparelho daquela potência, né, cara? já acaba até perdendo um fã da marca. Se não Até o próprio cara que não vai consumir, ele já sente que meio que a autoestima mais baixa. Fala assim, poxa, os caras não têm confiança em trazer as coisas pra cá. O Brasil sempre tá pegando a raspa do tacho. Por que eles não, bem assim. não colocam, não nos dá essa opção pra gente comprar, né? E uma coisa que eu queria perguntar agora até pra vocês, pra galera aqui, Dudu, principalmente que recebe muito celular também, que já tem uma experiência longa de celular. Dudu, por exemplo, a galera quando recebe aparelho, chinês em geral, a galera vê o aparelho, tem muita gente que gosta, tem muita gente que acha que tem falta de qualidade, e legal o Marcel também comentar sobre isso, que você manja mais a parte técnica. Como vocês veem que a galera vê a qualidade chinesa hoje em dia? Se está melhorando, se estão se tornando marcas confiáveis, porque estão surgindo marcas que não eram conhecidas, estão ficando mais conhecidas. E você, Marcel, como que você vê isso em relação à qualidade dessas marcas? Se elas realmente estão tendo uma qualidade maior de produção ou se é porque a China tem um custo realmente menor de mão de obra, etc. Não, mão de obra chinesa é ridiculamente baixa, ridiculamente baixa. É por isso que ainda continua sendo feito lá. Acho que faz mais ou menos 1 ano e meio a China chegou a pleitear no congresso deles lá, de dar mais direitos trabalhistas para as pessoas lá, o que eu acho ótimo, só que isso vai aumentar o custo de tudo. Rapidinho já foi votado contra. Porque aí já teve um monte de fabricante falando, bom, se aumentar o custo aí, ó, no Vietnã fica mais barato. Nossa. E é do lado. Tipo, a gente muda tudo, a gente muda a fábrica. Pode aumentar, a gente muda a fábrica para outro lugar. Porque a empresa, de novo, as empresas, toda empresa quer ganhar dinheiro.
Não existe empresa que foi feita para perder dinheiro. Não existe, tá? Então, assim, quer ganhar dinheiro. Agora, quanto a empresa tem ganância de ganhar dinheiro, muda bastante, tá? A empresa que mais tem ganância por dinheiro é a Apple. Mas ela entrega de volta para o consumidor muitas coisas legais. Ela tem um ecossistema muito bem fechado. Ela tem um pós-venda muito bem fechado. E isso deixa o produto caro. Caro. Não tão caro quanto eu acho que ele vale, mas caro. Tá? Outras empresas vão vender num patamar um pouco mais alto para tentar entregar algo melhor. Outras empresas vão pegar e reduzir tudo quanto é tipo de custo possível para tentar vender no mais baixo. A percepção de marca tem um papel aí super forte. Porque se você... O que define que a minha marca é melhor do que a marca do meu concorrente na cabeça do consumidor? É o quanto o consumidor está disposto a pagar mais por um produto similar. 10%, 20%, 30%. Né? As marcas chinesas no Brasil, algumas são muito boas. Né? E eu acho até que assim, é difícil você falar que a marca é boa. Às vezes você tem uma marca que ela fabrica em vários lugares diferentes e ela dá mais foco para um produto e esse produto é muito bom e um produto mais baixo às vezes é muito ruim. Certo. Da mesma marca. Isso pode acontecer, tá? Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Tá? Mesmo a gente. Boa parte dos nossos produtos são a gente que desenha. Mas tem produtos que a gente pega o desenho de fabricantes grandes, por exemplo, Compal ou Foxconn, e a gente adapta esse produto ao nosso design, ao nosso layout. Um exemplo disso é o Zenfone 3 Max de 5.2 polegadas. Ele não é um desenho nosso interno. Né? A gente mexeu no design, a gente escolheu as peças, tudo que é colocar lá, mas o desenho da placa em si é da Foxconn. Certo. Então, vários fabricantes chineses trabalham dessa maneira. Né? E não é só com a Foxconn é muito boa, mas tem uma porrada de outros fabricantes aí menorzinhas que os caras pegam para fazer isso, a qualidade vai lá para baixo. É uma maneira de você ganhar escala com um custo mais embaixo, porque a marca não é forte o suficiente. Esse tipo de coisa acontece muito. Tá? O que eu acho que a gente vê, sim, são empresas que estão a fim de apostar mais em investir na marca e na qualidade do produto, que uma coisa está coligada à outra de uma maneira ou outra. Né? E para fazer isso, ela se posiciona de uma maneira diferente no mercado. Né? Então, se a gente vai falar assim de OnePlus, é uma empresa muito legal, tem uma proposta muito legal de produto, de mercado, que tem uma ótima qualidade de produto. Né? A OnePlus, ela vem cada vez mais aumentando sua quantidade. Vai chegar num ponto que ela vai perceber que não dá para aumentar mais. E ela vai ter que fazer alguma coisa. Ou ela reduz o custo, ou ela investe mais na marca. Investir mais na marca é um custo a mais que ela não tem hoje. Ela vai ter que aumentar o preço do produto. E às vezes o cara quer investir na marca e para não aumentar o custo do produto, ele reduz algumas coisas do processo de qualidade e compra de partes para ele ter um pouco mais de marketing para poder investir. Você não tem mágica, você tem que fazer uma troca. Tá? Então assim, respondendo sua pergunta de uma maneira mais simples. Cara, para começar, tudo é feito na China. Isso é verdade. Produto, não existe produto feito no Brasil, sabe? Hoje tudo é feito na China, né? Dos quantos voadores até a marca das marcas a positivo, né, seja elas quais forem, tudo vem de fora e aí é montado aqui. Tá? Então, de certa forma, tudo vem da China, tudo é chinês. Sim. Os nossos produtos também, as partes vêm da China, tudo é chinês. Né? Agora, como que você monta isso, o processo de qualidade para montar isso, o processo de verificação depois, né? A gente tem os burn-in tests para todos os produtos. Tem empresa que faz o burn-in test, que acontece depois da fabricação, o produto ficar rodando lá durante algumas horas, que a empresa faz burn-in test de 5 minutos no produto. Por quê? Porque você ganha escala, você ganha mais tempo. Sim. O nosso burn-in test aqui no Brasil é de 6 horas e meia para cada produto. 6 horas e meia ele fica rodando lá antes de ir para a caixa. Entendeu? Então, isso é qualidade, entendeu? Porque você sacrifica alguma coisa, vai aumentar o custo. Eu podia fazer em 1 hora e aumentar minha capacidade de produção e colocar mais produto para a rua. Na minha visão, o que dificulta o maior público consumir os produtos chineses são o medo com a assistência técnica, né? Sim. Igual você falou, tem muita gente que dá assistência, não dá assistência aqui no Brasil, né? E também as câmeras, geralmente, dependendo do preço do produto, a câmera é pífia, cara. Mas porque, o que é mais caro no produto hoje? Olha como é diferente do mercado de notebook. No mercado de notebook, o que é mais caro? Processador, das partes. Segundo lugar, tela. Terceiro lugar, chassi. Aí todo o resto fica abaixo disso em termos de valor, quantidade do custo de cada uma dessas partes. No smartphone, o mais caro é a tela, o segundo é a câmera.
Por isso que a câmera sempre pifia, né? E aí o que o cara faz? Porra, tem câmeras que custam $20, $25. Tem câmeras que custam 3. O fornecedor tem um monte. $3 uma câmera. Depois a gente fala, eu uso câmera Sony. Eu uso câmera Sony. A empresa da motinha não fala qual é a câmera que ela usa. Eu uso câmera Sony. Sim. Mas é importante, acho que as empresas, elas têm que falar quais são os fornecedores delas, principalmente se o fornecedor é conhecido, que nem uma Sony da vida. Para ficar claro o que a pessoa está adquirindo, né? Porque a gente está investindo mais naquele tipo, naquela parte, sabe? Sim. Que a gente comprou. Eu acho que o grande problema é a questão da câmera e também a taxa de importação, que você não sabe exatamente quanto vai pagar e também tem, acho que, o prazo para receber, pode ser 30, 60. Acho que é mais, tipo, também o medo se vai chegar. Pelo menos uma das grandes perguntas. Mas chega? Às vezes você vê vários depoimentos, as pessoas, não chega, eu comprei tantos aparelhos. Mas mesmo assim, a pessoa acha que se ela comprar, não vai chegar. Vai se perder ou vai ser taxado o preço, tipo, o dobro que ela ia pagar aqui. Acho que são os maiores medos, assim, Tem que tomar um pouco de cuidado com as regras, né? Sim. As pessoas confundem as regras, às vezes. Sim. Você tem limites, e esses limites eles acontecem dentro de um período. Se você importa, acho que é mais de $500 em 6 meses, tudo que você importar em 6 meses está acumulando para esses $500. Então você compra 2 produtos, cada um custa 250, em 3 meses, nos próximos 3 meses tudo que você comprar vai ser sobretaxado com multa, porque passou dos $500. Essa é a lei. As pessoas às vezes não sabem dessas leis. Mas é lei, mas tipo, eu não vejo isso acontecer tipo, na prática, como a maioria das... Até a própria taxação, se fosse, muita gente até briga por taxação, tá caro, mas se fosse seguir a regra... Seria bem pior. Seria muito pior. Os aparelhos mais top que todo mundo quer comprar baratinho, seria taxado muito mais caro. E acabar não valendo a pena também. Então, isso é um grande problema de importação. Tipo, tem as regras, mas na verdade ninguém sabe como funciona na prática. Assim, é totalmente... É muito confuso, né? Porque o fiscal da Receita, ele sempre tem a liberdade de julgar o motivo da vinda do produto. E aí fica subjetivo. Produtos, aí eu falei, nossa, os dois vai vir junto, né? Vai vir uma taxa, não taxou nada. Acho que eles nem têm tempo de averiguar isso, por isso que põem um preço meio, vamos taxar, no raio-x, smartphone, $200. Às vezes o smartphone é 100, vai dar nego briga. Isso não é de agora. Por exemplo, eu jogo Magic desde, não sei se você joga o Magic The Gathering, mas eu jogava muito tempo atrás, jogava bastante. E eu era viciadão, cara, comecei a jogar no beta. Nossa. Que era as bordas pretas, segunda edição de Magic. Que bom. Arabian Nights foi a primeira side deck. Bom, deixa, tô entregando a idade. Mas assim, eu importava, não tinha no Brasil, né? A Devir era importadora oficial, mas eu importava. E eu importava como o quê? Livro, né? Sim. E eu importei durante muito tempo. E 2, 3 vezes eu tive que ir lá no aeroporto, retirar e ser taxado. Porque o cara abriu e falou, não, isso não pode ser taxado como livro. Isso é taxado como jogo de tabuleiro. E é uma loucura, né? E o cara pode decidir como ele quer. Anos 90, cara. Sim, e até hoje é nublado. Que não tinha, anos mas não 90. tinha tanta importação e não era tão... Não, sempre teve muita Mas não tinha tanta importação. importação igual hoje. Não, você está enganado. É que você olha só para smartphone. Tinha muito. Sempre teve muita importação, para tudo. É que hoje se fala mais, mas falando dos telefones que você citou, realmente era uma febre e naquela época o que mudava é que em vez de você importar, ficava disponível aqui no Brasil. Só que aí começou a ter aquela história de que a Anatel ia bloquear os números, os e-mails e o mercado cortou. Pelo menos eu sinto com os meus inscritos, a importação dos celulares não são com celulares mais caros. Porque tem aquela parcela das pessoas que querem importar um celular mais top que não chega aqui no Brasil porque não tem acesso. Sim. Mas a grande maioria, elas optam pelo preço mesmo, né? Então, por pagar mais barato. Então, fica claro que se ela tivesse uma opção melhor aqui, Ela compraria aqui, sim, pela garantia e tudo mais. E elas acabam assumindo esse risco. Aí fica aquela pergunta complexa, né? Como que a gente faz para vencer essa barreira, né? As pessoas às vezes falam, como que a gente pode melhorar? O Marcel falou todo o custo do Brasil que a gente tem aqui no Brasil, imposto em cima de imposto, então muitas vezes recai a cobrança em cima da fabricante, mas muitas vezes não é lá o problema. O problema às vezes é na nossa política, nas nossas regras, na nossa carga tributária. E aí cabe também a nós a responsabilidade de mudar isso. E aí é uma discussão que vai longe, porque a gente teve imposto e não sei o quê. Bom, galera, é o seguinte, eu queria agradecer vocês que estão acompanhando aí, agradecer todo mundo que está aqui, valeu, galera, obrigado, Marcel, pela conversa. E eu acho que o Marcel trouxe bastante coisa que a gente muitas vezes não pensa, né? Até coisa por questão de custo e tal, que não passa na nossa cabeça e a gente às vezes começa a entender um pouco melhor o porquê das coisas.
Mas é um assunto que não tem fim, mas é sempre legal a gente trazer esse assunto para abrir um pouco a cabeça de vocês e vocês verem não só uma fatia do bolo, mas o bolo um pouco maior. Beleza, galera? Então, muito obrigado. A gente se vê por aqui. Não se esqueçam de acompanhar, assinar o canal, dar o like, se inscrever e acompanhar porque vai ter bastante coisa da Asus Onboard. Valeu, falou!